mais alto. Na realidade prática, a substância do incidente relatado pela Bíblia é que, na ausência de Moisés, uma outra casta sacerdotal se havia apossado do poder, então político e religioso ao mesmo tempo. O problema tornara-se um só: destruir os rivais com energia implacável, uma vez que diversamente eles teriam destruído Moisés. Naquele plano de vida, quem possui o poder não tem outra alternativa, se não quer ser morto, deve matar ou, como dizia a Rainha Elizabeth da Inglaterra com referência à sua rival Maria Stuart da Escócia, se não se mata, se é morto. É preciso, pois, matar. Estamos no reino da força, onde não há coisa que não seja regida pelo princípio da força, onde também as religiões, a moral, as metas ideais, a própria ação de Deus, estão baseadas na força. Não se obedece aos homens, nem a Deus, senão enquanto se está em face de alguém mais forte, e capaz de fazer pagar caro a desobediência. Nesse reino, a primeira preocupação de quem está no poder, seja o Deus das religiões como qualquer chefe humano, e a de eliminar todos os rivais, exatamente aqueles que constituem a maior ameaça ao próprio poder. Isto significa quase um medo contínuo de perdê-lo tão logo aquela força, base de tudo, venha a faltar. Isto porque, seja no terreno político, como no religioso, presume-se o instinto da revolta, pronto a explodir nos súditos e nos fiéis, tão logo aquela força não os mantenha submissos. Estamos no plano de vida do involuído, onde não há manifestação que possa sair desta atmosfera e possa tomar outra cor, compreendidas as mais elevadas manifestações da ideia de Deus, sempre interpretações humanas do absoluto. Todo plano biológico não pode superar, nunca, o seu próprio grau de aproximação. Assim é que, em nosso nível humano, não se consegue, senão dificilmente, superar a psicologia da luta para a seleção do mais forte, lei dominante. O involuído não pode conceber senão um Deus proporcionado à sua capacidade de concepção. Deus de Moisés é Deus do involuído, um Deus incompreensível de outra forma, a quem diversamente não se poderia obedecer, um Deus menos adaptado a nós que, com Cristo, podemos alcançar uma concepção mais elevada. Se Moisés tivesse falado a linguagem de Cristo, feita de amor e perdão, houvera falado fora de tempo, demasiado em antecipação, o seu povo compreenderia apenas ser o seu um Deus bastante débil e, assim, ser possível destruí-lo rebelando-se impunemente, como de fato aconteceu quando Cristo se fez cordeiro. E destruir o próprio Deus, nesse caso, significava devorar os seus ministros e a casta que o representava. Estamos num plano em que a inteligência é usada, não para seguir a ordem e a lei, mas para escapar-lhe, num plano, pois, onde a primeira qualidade exigida do chefe é a força capaz de impedir esta evasão, num plano em que o maior valor do súdito é reputado saber evadir, rebelando-se à imposição, escapando de qualquer sanção. Resultados outros não se podem obter num plano no qual o indivíduo não age senão pelo desejo de uma vantagem ou pelo medo de um dano. Dada essa psicologia, não se pode usar sendo o método do prêmio ou do castigo. Eis o inferno e o paraíso. O método da livre aceitação por convicção não pode funcionar ainda. É preciso apoiar-se sobre o instinto fundamental da vida, o de viver, evitando a dor e procurando a alegria. Enquanto se permanece no plano do involuído, não há outros meios de induzi-lo a agir, conforme a lei, eis que não obedece a outros moventes. Envolvido e involuído permanecem frente a frente, cada qual com sua psicologia, suas armas, suas finalidades. Cada um possui sua lei, tal qual eles que as personalizam. Também as duas leis são inimigas e excluem-se reciprocamente, a do Evangelho e a do mundo. Que primeiro, artigo do Código do Mundo poderá ser enunciado desse modo: a culpa maior é a de ser débeis, pobres, honestos. Maior virtude, e a de ser poderosos,
ricos, astutos. Perdão poderá haver para as outras culpas, mas não para aquela. A vida, na terra, pertence aos fortes e não aos fracos. Estes devem ser eliminados. Bondade e retidão refreiam a força, paralisam a luta. Devem, pois, ser evitadas e condenadas por serem daninhas e antivitais. Os indivíduos afetados por esta moléstia devem ser segregados e expulsos, não tendo o direito de permanecer no terreno da vida que é campo de batalha. Todos sabem como o Evangelho ensina e preceitua diversamente. Podemos, pois, imaginar facilmente que condições desastrosas de vida o mundo apresenta àqueles que quiserem vivê-lo verdadeiramente, isto é, não apenas como teoria pregoada, mas como vida vivida. As variadas legislações religiosas e civis não enfrentaram o princípio da luta para destruí-lo, como faz o Evangelho. Procuraram apenas disciplinar esta luta, determinando-lhe limites e estabelecendo algumas regras, como fez a cavalaria no duelo ou direito civil e penal nas relações entre os indivíduos, ou como procura fazer o direito internacional na guerra. Trata-se sempre de vantagens que não suprimem a luta e deixam de pé a força e a astúcia como bases da vida. Trata-se apenas de uma primeira ordenação dos impulsos do plano biológico do involuído, se entretanto, sair dele para viver no do evolvido. Estes retoques representam um princípio de começo para ingressar depois neste plano, superando o atual plano inferior. E é justo que não se possa subir senão por graus, por lentas e sucessivas aproximações, mas é fato que, assim, se permanece ainda no plano do involuído. A posição do Evangelho é completamente diversa. Representa um grande impulso para diante, na escada da evolução e coloca-se decididamente, logo em cheio, num outro plano de vida, inverte as posições, cria uma nova escala de valores e coloca no alto deles o que no plano inferior estava embaixo e ao contrário. Um dia, há 2000 anos, desceu na Terra um ser que não pertencia à raça humana, para ensinar-lhe um novo modo de viver, a ser aprendido lentamente, através da contínua, longuíssima experimentação da vida. É um novo impulso extraterreno que o mundo haverá de assimilar quem sabe em quantos milênios. Trata-se de um novo endereço que a inteligência, guia do todo, quer dar à vida em nosso planeta. E a humanidade, compreendendo o que pode, dado o que era, mais ou menos esperneando, assim mesmo encetou a marcha. Está ainda nos primeiros passos, bem longe do ponto de chegada assinalado pelo Evangelho e o alcançará quem sabe quando. Este é como uma estrela no céu, há muitos anos-luz, alcançável definitivamente quem sabe depois de quais experiências a incidirem sobre a natureza humana, de modo a decidi-la superar a sua animalidade. Neste caminho vamos subindo, passo a passo, elevando-nos de degrau em degrau se, por vezes, nos escandalizamos por vermos que o Evangelho é, ainda, na prática, letra morta. Isto quer dizer que há alguém começando a imaginar o que se deveria fazer e quanto poderíamos ser diferentes. As grandes massas são terrivelmente resistentes a qualquer movimento novo. Podemos, assim, compreender quais obstáculos se antepõem aos indivíduos que se esforçam no sentido de se realizarem na Terra as ideias novas do futuro, e como é árdua a tarefa das religiões às quais cabe cumprir esse trabalho. São feitas, necessariamente, com material humano que deve levar outro material humano, todos, entretanto, pertencentes ao mesmo plano de evolução. Os seres superiores constituem exceção. O que se pode esperar nestas condições? É natural que, possuindo a adaptação certos limites, a maioria não preparada ao novo alimento, procure todos os meios para adaptá-lo a si, para poder engoli-lo, ainda que não consiga digeri-lo e assimilá-lo. Desse modo explicam-se, embora não se justifiquem, as tão lamentáveis acomodações, que entretanto possuem sua função, a de tomar atuável, em porcentagem embora exígua, um evangelho que, diversamente, em sua totalidade,
não seria pela atual natureza humana. Assim mesmo, passo a passo, no tempo, com a evolução e a adaptação, aumenta a percentagem com que o Evangelho é vivido, e gradualmente são destruídas, num progressivo processo de purificação, as acomodações primárias. O tempo traz evolução e, com isto, distanciamento do plano animal em direção ao espiritual, para a realização mais integral do Evangelho. Assim é que, no próximo milênio, daremos um grande passo avante. Disto tudo podemos obter a compreensão da grandeza da função representada pelas religiões na economia da evolução humana, a de fixar na Terra os ideais antecipadores do futuro, devendo fazer tudo isto no duro terreno da animalidade humana. Devemos ter um conceito progressivo, evolucionista da verdade, se quisermos compreender seu processo de penetração na Terra. Este processo, para incidir na evolução biológica, deve atravessar variadas fases. Aparece antes na Terra o ser superior que anuncia a nova doutrina. O movimento repercute e forma-se uma corrente que arrasta alguns. Mas a primeira reação da animalidade, de acordo com os princípios do seu próprio plano, é a agressão para destruir o ser superior pertencente a um outro plano de vida. Depois, o que se salvou desta destruição, transforma-se em relíquia preciosa, conservada religiosamente. Antes mata-se o profeta, depois ele é santificado e venerado. Mas a semente caiu na terra e começa o lento trabalho de assimilação. O ideal começa, então, a tomar corpo na matéria, na forma dos organismos terrenos das igrejas constituídas. Representam estas a ponte da união entre a terra e o céu, ponte necessária, cuja verdadeira natureza podemos assim compreender. Se de um lado deve ter suas elevadas ramificações no céu, não pode, de outro lado, deixar de ter suas raízes na terra. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E todas as igrejas não podem deixar de possuir uma pedra de apoio na terra, isto é, de possuir os defeitos da pedra. Como pode ela ser espiritual? Mas pertence ao seu conteúdo espiritual fazê-la tornar-se tal cada vez mais espiritual, e isso é cada vez menos pedra. No entanto, é natural que as igrejas, situadas no meio, como organismos humanos, entre a pedra e o espírito, possuam as qualidades de um e de outro. São esses os dois extremos representados pelos dois planos biológicos, do involuído e do evolvido e, também nesse caso, há entre eles a luta, querendo cada um vencer e impor-se incondicionalmente sobre tudo. Nas religiões dá-se o mesmo encontro de planos biológicos entre animalidade e espiritualidade verificado no indivíduo, pelo qual a espiritualidade deve lutar contra a animalidade até conseguir destruí-la no fim. A pedra é a organização humana que serve como duro recipiente que contém e também protege e, desse modo, conserva e transmite a ideia recebida. Por isto as religiões tendem a ser conservadoras, zelosas do seu patrimônio, disto decorre o seu dogmatismo. Mas, em face desta exigência há uma outra oposta, com a qual a primeira deve equilibrar-se, a exigência da vida que quer avançar e a efervescência do dinamismo do espírito, que não pode apodrecer encerrado na pedra, de onde procura extravasar a todo momento. Há o impulso irrefreável do espírito que se quer transformar em vida e realizar-se, uma vez que desceu à terra exatamente com esse fim, e há ainda a evolução do pensamento a progredir, por sua própria conta, fora das igrejas. Nos grandes momentos, nas voltas da história, nascem, até, novos profetas que ultrapassam todos os que os precederam. Então as velhas pedras exauriram a sua função. São lançadas fora e caem à margem da estrada da evolução para aí morrerem de velhice. Representam uma casca vazia recusada pela vida, por já ser-lhe inútil. Lutaram até então, fortes somente pela forma, lutando desesperadamente para sobreviver, mas o espírito, uma vez desenvolvido, fugiu da velha casa tornada insuficiente,
e fez para si outra morada mais adaptada. Em todo este movimento, o que permanece estável é o espírito, fio condutor da evolução. Explicam-se, assim, e compreendem-se as diversas posições e as variadas exigências de cada momento relativo na história da evolução do pensamento humano. As finalidades que a vida se propõe alcançar nos dois diversos planos de evolução são completamente diversos. No nível do evoluído, ela tende ao individualismo. A construção biológica que quer levar a efeito é o homem forte, rebelde contra todos, o homem que vence. Subjugando o mundo do trabalho criador da evolução no plano do evoluído não pode surgir senão um ser prepotente, forte e bem construído, apto ao domínio, mas isolado de tudo que está fora do seu eu. No nível do evolvido, a vida tende ao coletivismo. A construção biológica a ser valorizada é o estado orgânico que todos abraçam e fundem em colaboração numa única unidade, na qual que o indivíduo funciona disciplinadamente numa ordem útil para todos. Do trabalho criador da evolução no plano do evolvido, nasce uma humanidade forte e bem construída, feita de elos unidos no mesmo organismo, apta a um domínio mais amplo, não mais vencedora de um indivíduo contra os outros, mas alcançando a vitória de toda a coletividade sobre as forças naturais do planeta. A vida evolve não somente para a espiritualidade, como veremos a seguir, mostrando ser o telefinalismo da evolução uma sensibilização nervoso-psíquico-espiritual cada vez mais inteligente, mas evolve também para a formação de unidades orgânicas sempre mais amplas e complexas. Isto é conforme o princípio das unidades coletivas demonstrado a Lures, a grande síntese, e de conformidade com o plano geral de reconstrução do universo, pelo qual a evolução conduz do separatismo à unificação, do caos à ordem, da rebelião à disciplina, do antissistema ao sistema, como demonstramos nos volumes Deus e Universo e o Sistema. Explica-se, assim, como a construção levada a efeito pelo plano inferior, é sempre mais individualista e separatista, menos unitária que a dos planos superiores, representando estas um estado de maior fusão, por colaboração e amor. Eis porque, num dado momento da evolução biológica desponta o Evangelho. Eis a sua significação sempre maior, até a máxima e completa em que, com o retorno a Deus, reconstruir-se-á toda a ordem destruída com a revolta e a derrocada do sistema no antissistema, que a evolução agora está reconstruindo e reconduzindo ao sistema. Esta é a significação profunda do movimento de evolução. Decorre disto que, se o evolvido presentemente, na Terra pode parecer anacrônico, fora de fase, e pode findar no martírio, todavia a ele não é evoluído que pertence o futuro e a vida. A evolução está preparando não o estado antissocial e desorganizado do primitivo, mas o estado orgânico da sociedade dos civilizados. A razão está com o evoluído, e, com o evolvido, está a culpa, mas tão só temporariamente, enquanto a vida permanecer retardada no nível atual. Mas, tão logo, o sobrepujar, tudo mudar-se-á e o evoluído, a quem hoje pertence a razão, será expulso das sociedades mais civilizadas do futuro. Ou civilizar-se-á ou ficar um retardado e, nessa qualidade, rejeitado para ambientes inferiores, somente onde poderá viver porque será adaptado a eles. Com a sua vitória atual, ele traz consigo a sua condenação, a de ser um evoluído, incapaz de funcionar de outra forma, constrangido a permanecer encerrado naquele seu plano de vida, o da animalidade, com todas as suas consequências. Dá-se o contrário com o evolvido. Será, ele, por enquanto, um deslocado e um mártir na terra. Os crucificadores poderão gargalhar quanto quiserem aos pés da cruz, tal qual fizeram com Cristo, mas, como aconteceu com ele, depois cada qual volta ao seu lugar, no seu plano de vida. Cristo sofreu, deixou que matassem,
Mas a conclusão final foi ter ele voltado ao seu céu e terem ficado na terra os homens ferozes que o crucificaram, com toda a sua raça de involuídos, para continuar a se matarem reciprocamente e sofrer todas as dores consequentes. Presentemente, em nossa humanidade, os dois mundos vivem, morrendo um, e o outro nascendo, num atrito demonstrativo de sua transformação. Nesta posição estão em vigor duas, opostas tábuas de valores, uma em via de extinção e outra em processo de formação. É assim que os ideais, em virtude de virem a ser adaptados, na prática, à oposta realidade da vida, aparecem numa retorcida forma de mentira. É assim que as mesmas palavras podem tomar significações e valores diversos. Para o evolvido a lei representa a ordem, sendo vantagem de todos o segui-la. Significa a disciplina necessária para o funcionamento do organismo que é a vida de cada um e de todos. Para o evoluído a lei representa o comando do mais forte que, por ter vencido, sente-se no direito de ser obedecido por todos, não por um fim de utilidade coletiva, mas, apenas, para os fins do próprio egoísmo. Por isso, se, no mundo do evoluído, a lei significa somente o interesse do vencedor, interesse que não é o do vencido, a posição para a qual a vida impele o indivíduo não é a da obediência disciplinada, mas a da revolta. Não é possível impedir a vida de ser utilitária, de procurar, por isso, em primeiro lugar, a própria defesa. Para abolir o sistema da luta, com o regime de permanente inimizade consequente, torna-se necessário abolir o sistema do egoísmo separatista próprio do plano do evoluído. É necessário inverter aquele egoísmo separatista em altruísmo unificador. É preciso passar da lei do mundo à lei do evangelho. É natural que o ser procure a posição que melhor lhe garanta a vida. Ora, se a força do evolvido está na ordem onde é possível afirmar-se altruisticamente, a força do evoluído está na desordem, por haver somente aí a possibilidade de afirmar-se egoisticamente. Assim é natural que cada um procure afirmar-se conforme a sua lei, o evolvido altruisticamente na ordem, e o evoluído egoisticamente na desordem. Não é possível pretender que o evolvido possa confiar-se ao caos, para ele destrutivo, como se não pode pretender que o evoluído possa confiar-se à ordem para nesta encontrar sua defesa, coisa para ele sem sentido, uma vez que para ele a ordem que o defenda ainda não existe. Aquilo que para o evolvido, mais adiantado no caminho da evolução, representa uma força real em ação, para o evoluído representa somente um germe em formação, uma possibilidade ideal futura, ainda sem consistência real. Explica-se assim, como, quando aparece em nosso mundo evolvido com sua psicologia própria, ele é tomado como um teórico, um ingênuo desconhecedor da vida. De fato, para o evoluído, a vida é uma coisa completamente diversa, que não obedece, por nada, aos impulsos que movimentam o evolvido. Este fala de amor ao próximo, vendo-se nele a si mesmo, mas o evoluído bem conhece que o próximo é inimigo e sabe que quem não esmaga o inimigo, por ele é esmagado. O evolvido fala de disciplina espontânea na ordem, e isto num mundo em que a obediência se obtém somente com a ameaça de uma punição. Aqui tudo é regido por uma cadeia de proposições logicamente conexas: egoísmo, separatismo, individualismo, funcionamento possível tão só por força de dois impulsos, medo do dano e desejo de vantagem. Dada sua natureza, o evoluído não pode funcionar de outro modo, sendo sensível somente ao seu caso individual. Serem destruídos todos os seus semelhantes, não lhe interessa, a menos que lhe sobrevenha dano pessoal. Como os animais na floresta, cada qual pensa em si próprio. A utilidade coletiva, de sumo interesse. Para quem vive numa sociedade orgânica, ideia sensibilizadora para o indivíduo organizado, representa algo que o evoluído não consegue perceber, considerando até contraproducente cogitar dela. Desta forma mental deriva logicamente toda a estrutura do nosso mundo atual.
A ordem não é espontânea, compreendida, mas é uma sobreestrutura imposta à animalidade, permanecendo seus instintos na base do edifício. Como ponto de partida, sempre há desordem, a atmosfera natural do egoísmo separatista. Assim, evolutivamente, o nosso mundo representa uma luta para o endireitamento da animalidade, luta vivida para subir do plano do involuído ou do evolvido. Procura-se, com o instinto da propriedade, disciplinar a voracidade do lobo, com o matrimônio a voracidade sexual do macho, com as leis, e as suas sanções, frear os rebeldes com a ordem, com as religiões amansar a ferocidade, impondo normas de vida moral. A primeira preocupação do legislador é a de proibir o ilícito, por ser isto a tendência da natureza humana. Trata-se de um trabalho de correção, que confirma exatamente a natureza do fundo sobre a qual ele atua. Este é o tipo das engrenagens com as quais funciona o nosso mundo, seja no alto como embaixo. Eis que todos, dominantes ou dominados, vivem os mesmos princípios, no seio do mesmo plano biológico. Teoricamente, os chefes deveriam ser todos evolvidos. Mas num mundo em que tudo, principalmente o poder, é resultado da luta e não é possível conquistá-lo e mantê-lo senão por uma contínua vitória sobre todos os rivais, o evolvido, homem evangélico, esquecido do próprio interesse pessoal, não lutará nessa forma, não conseguirá nem chegar, nem permanecer no poder. Seus métodos impedem-no, suas qualidades tornam-no apto a perder, não a vencer nesse ambiente. E, se por acaso, conseguisse triunfar, deixando de preocupar-se primeiramente com seu ataque e com sua defesa, seria prontamente eliminado. Tal é a incompatibilidade entre evolvido e involuído, que o primeiro não pode aparecer na Terra senão como mártir. Entre os dois há um contínuo mal-entendido a respeito da significação das palavras. O involuído, dada a sua forma mental, entende a autoridade como vantagem daquele que conseguiu alcançá-la, como uma posição que representa o prêmio legítimo pelo esforço e os riscos sofridos para alcançar a vitória. Assim é que o poder toma significação, não de função coletiva e missão, mas de vitória pessoal na luta para a seleção do mais forte. E os dependentes não obedecem à autoridade como colaboradores no sentido do bem comum, mas obedecem-lhe por ser ele a expressão da vitória do mais forte, merecedor de respeito por haver dado prova de saber vencer. Outros resultados não são conseguíveis num sistema alicerçado sobre o princípio do egoísmo e da exploração recíproca. Esta é a estrutura interior da nossa humanidade. O restante permanece à superfície, proclamado altamente para esconder a dura e triste verdade que constitui escândalo rebelar, como o fez Maquiavel. Disto decorre uma encenação social fictícia, externamente bela, interiormente desapredada e feroz, revestida formalmente de nobres mantos, mas substancialmente apoiada nas leis primitivas da animalidade. Existem desse modo, duas leis, a do passado e a do futuro, há duas morais, a que todos aceitam e devem ser proclamada e a que todos sabem ser praticada na realidade. Há, assim, o que se diz e o que se faz. Há no exterior um mundo aparente em que podem acreditar os simples, mas interiormente minado por uma realidade bem diferente. Assim é o grande edifício construído pela humanidade, quase sempre com um conteúdo bem diferente daquele aparente que se deseja fazer acreditar. E como é triste o reverso da medalha. Mas, dada a forma mental do involuído, como poderiam existir na Terra os princípios do mundo do evolvido, senão na forma de mentira? Enquanto se proclamam em altas vozes os nobres ideais, subterraneamente ferve a luta feroz para a vida. A realidade está em que o engano, continuamente praticado com dano para o próximo, constitui uma escola permanente para acordar, seja mesmo nos graus mais inferiores, a inteligência, tanto mais que quem não aprende é eliminado. O saber defender-se é a primeira coisa que todos devem saber fazer, sob pena de vida.
Estamos ainda bem pouco mais no alto da esperteza do animal, inteligência primária a serviço da vida material, distanciada a 1000 milhas da inteligência especulativa dirigida ao conhecimento das causas primárias, e da formação da espiritualidade. Esses produtos rarefeitos não são ainda percebidos e não têm serventia no plano do evoluído, em que a ciência mais importante é a do ataque e da defesa. Nesse plano, até não haver aprendido a ser fortes para mandar, é preciso servir. De certo que isto serve para desenvolver a inteligência, mas que qualidade de inteligência? Quanto caminho há ainda a ser feito, antes de chegar à inteligência consciente do funcionamento do universo. Todavia, no plano do evoluído é necessário começar pela inteligência elementar, eis que a outra não pode ser compreendida. Naquele plano, antes de olhar para o céu, é preciso lutar na terra. Que condenação dura ao ser evoluído! A que serve nesse ambiente o pertencer a este ou aquele grupo humano, quando os homens que os constituem são mais ou menos iguais? Quando são os mesmos os instintos e as paixões que movimentam o mundo? A que serve, então, mudar de partido, de religião, de ideais? No fundo, a realidade verdadeira, escondida sob as aparências, é sempre uma outra. Exteriormente tudo aparece perfeito, mas subterraneamente ferve a hipocrisia, a rivalidade, a luta pelo domínio. O que é natural no plano do evoluído aparece como algo de monstruoso no plano do evolvido. O ser inferior é protegido pela sua insensibilidade e ignorância que não o deixam perceber a sua inferioridade. O animal não sabe que é animal. A fera não sabe que é feroz e continua sendo inocentemente. Sem contraste não há possibilidade de percepção, e o contraste torna-se possível somente quando se pode fazer a confrontação. Isso é quando se está num plano diverso. Também o conceito de justiça é diverso conforme seja visto de um plano ou do outro. No plano animal é a justiça, é legítimo direito do mais forte, estraçalhar o mais débil, que pela mesma justiça deve ser esmagado. O próprio Cristo, descido na terra para lançar um mais elevado ideal de vida, teve que submeter-se a esta lei e foi sacrificado depois de julgado por diversos tribunais constituídos legitimamente. E quando foi pregado na cruz, os seus crucificadores pediram-lhe com desprezo: desse prova de sua força salvando-se a si mesmo. E isto porque o valor de um homem está em dar prova de força e não de bondade, para salvar a si mesmo e não aos outros. Como é possível pretender que num mundo desses seja possível atuar a justiça econômica? Infelizmente não poderá realizar-se senão quando os deserdados terem prova de força para saberem impor eles mesmos, em sua própria vantagem, essa justiça. Infelizmente não há outra via. Eis que, depois de 2000 anos de pregação da justiça do Evangelho, ficou esta, em grande parte, qual letra morta. A imposição por parte dos deserdados seria desnecessária se o Evangelho houvesse sido praticado. Como é possível obter justiça em nosso mundo, senão com a força? Isto dizemos, não para justificar a violência, mas para darmos conta de qual seja o mundo triste em que vivemos. É inútil distinguir entre grupos humanos para lançar a culpa acima dos outros. A culpa é de todos e, de fato, todos pagamos fraternalmente, dominantes e dominados, a culpa é de todos. Os oprimidos não são melhores que os opressores e os opressores não são melhores que os oprimidos, e todos juntos somos envolvidos, pela agressão recíproca, na mesma pena. Como é possível esperar que esse mundo, assim construído, correspondam os fatos às palavras, a aparência à realidade, a forma à substância? Como impedir a hipocrisia e que tudo possa ser falsificado pela mentira? Como evitar a exploração dos ideais e que as coisas mais belas sirvam para bem outras finalidades? Como exigir nesse mundo que a tanto proclamada caridade não se faça também para si, antes que para os beneficiados, que toda religião, fé, ideal se não industrializem na terra onde devem operar?
Como pretender que a propriedade seja entendida como função social antes que função egoística individual, não só para vantagem pessoal exclusivista, mas também para utilidade de todos? É justo que a lei garanta a propriedade. Mas podemos explicar como é por que surgem revoltas para a destruição desta instituição, quando pensarmos que, muitas vezes, esta propriedade pode ser também o fruto de tudo quanto se conseguiu agarrar com qualquer meio. Como justificar esta instituição quando é utilizada também para legitimar um furto? E como impedir isto num mundo que se alicerça na luta? E os que, invocando justiça, em nome dela, quereriam destruir o Instituto da Propriedade, o fazem porque, sendo da mesma raça dos vencedores, quereriam fazer o mesmo, isto é, praticar o mesmo furto que os outros, mais afortunados, conseguiram levar a efeito em vantagem própria. Assim, em nome do direito e da justiça, com novas ideologias, continua sem novas formas a velha batalha, para cada qual tomar o mais que puder. De ambos os lados, as causas são as mesmas, pois os indivíduos são do mesmo nível evolutivo. Nesse plano de vida, o individualismo egoísta conduz ao princípio de a propriedade servir para vantagem pessoal exclusiva, sem preocupação para com os outros. Este é o instinto do evoluído, então a ideologia ou sistema moral que o possa modificar. A verdadeira reforma do mundo não pode advir de reformas exteriores, mas tão só do interior, modificando-se o homem para que seu comportamento se torne diverso. De outro modo, embora mudando vestimentas a atitudes, o homem continuará a praticar as mesmas coisas, movido pelos mesmos impulsos. Proclamar ideologias é fácil. O mundo apresentou muitas até hoje. Mas tudo tende a permanecer sempre o que era antes. De nada serve muda de vestimenta, quando o comportamento permanece igual. O problema não está em pertencer a este ou aquele grupo humano, religião ou partido, ideologia etc., mas em não ser mais um evoluído que não sabe viver senão com os princípios e instintos do seu plano. O mal é profundo, enraizado na própria natureza humana e não pode ser curado com sistemas políticos ou reformas sociais dentro das quais o homem permaneça o que é. O problema é biológico, é muito mais amplo que o fenômeno social, porque interessa toda a evolução da vida em nosso planeta, de que o fenômeno social é apenas uma particularidade. Nosso mundo atual é dominado por esta realidade, que é o seu plano de vida. Realidade que penetra e arrasta tudo e todos, instituições, religião, moral, ideais, porque tudo é entendido e vivido de conformidade com este nível de vida. Qualquer ideal superior que dessa terra de planos mais altos, venha a ser adaptado à natureza humana, transformado, retorcido, esmagado, até reduzir-se às medidas que a terra exige, porque, de outra forma, se não for assim limitado, a Terra não o pode conter. Qualquer teoria, para ser vivida, conquanto seja elevada e bela, tem que reentrar na forma mental do ser que a deve viver. É este que a usa, apropria, e é nele que se torna a vida. Quando uma ideia superior desce à Terra, trava-se uma luta entre ela e o homem, cada qual querendo vencer, impondo-se um ao outro. É assim que em 2000 anos o Evangelho lutou para transformar o homem, como o homem lutou para transformar o Evangelho. Disto resultou uma adaptação a meio caminho que, se deitou água no vinho, alongando, permitiu, todavia, que uma certa porcentagem dele viesse a ser absorvida, sem o que a bebida teria sido rejeitada, por ser demasiado forte para ser aceita pelo estômago de um ser como o homem atual. Quem escreve um livro não possui força bastante para influir no desenvolvimento de fenômenos tão grandes. Nada mais podemos fazer do que observar como espectadores o que acontece. Podemos, porém, alcançar o resultado de fazer com que qualquer um possa orientar-se melhor e assim mover-se melhor na vida, dando aos seus fatores um valor mais equilibrado, orientado por estas observações que devidamente compreendeu.
Alcança-se, assim, menor motivo de escândalo e de condenação, porque, compreendidas as causas do que acontece, encontra-se a explicação de que, em última análise, tudo é consequência lógica dos elementos que se possuem e das forças postas em ação. Para quem observa e vê todos os fatores do problema, tudo reentra no âmbito de uma lógica perfeita. Se toda doutrina que aparece na Terra não tomasse corpo numa casta dirigente e no grupo social que a representa, quem a sustentaria, quem defenderia e conservaria aquele patrimônio, se a este não se ligassem os interesses materiais daqueles que devem efetuar este trabalho? Estamos na Terra, onde não se pode esquecer, momento algum, de que estamos sujeitos às necessidades que isto implica. Deprecam-se as rivalidades entre as religiões, mas, dada a natureza do homem atual, como não reconhecê-las úteis quando, para um ser construído de luta e para quem a luta para a vitória sobre o próximo é o que mais interessa, a rivalidade é a maneira que mais o impele a ocupar-se de problemas com os quais, diversamente, não encontraria nenhum desejo de interessar-se. Quando, atrás da doutrina existem os próprios interesses materiais, com que maior calor defende-se aquela doutrina? Quando o descrédito em que esta possa cair significaria a ruína da própria posição social, como se aguça a inteligência para os ideais, como se descobre e se sustenta o seu valor. É assim que o Evangelho tornou-se a bandeira defensiva de uma casta que procurou viver à sua sombra. Mas, para o homem de nosso plano biológico, esse Evangelho tornou-se uma espécie de gaiola de ferro e, assim fechado nela, teve o homem que se adaptar aprendendo a viver conforme a lei de um plano de vida mais elevado. Que forma de disciplina para todos, tanto ministros como fiéis, tornou-se aquele código. É assim que, constituindo castas, composições terrenas bem delimitadas, as religiões fixam na Terra, com aquelas organizações terrenas, também uma disciplina de vida. O fato é biologicamente importante, porque o fixar-se de uma norma de conduta, importa na sua longa repetição que incide na natureza humana transformando-a, já que é a repetição que forma os automatismos constituidores da base dos novos instintos. É por esse caminho que o Evangelho enxertar-se-á na carne e no sangue do ser humano, transformando-o de involuído em evolvido. Compreende-se, pois, porque as religiões tiveram de se apoiar nos ricos e nos poderosos. É verdade que sua força deveria ser toda espiritual, desdenhando os expedientes humanos, mas isto constituiria uma igreja perfeita, formada por santos, o que não é possível na Terra. Sendo, entretanto, as religiões formadas pelo material humano comum, dado não haver na Terra outra coisa, é natural que, para se lhe tornar possível a existência na Terra, essas religiões devem apoiar-se também nos métodos humanos. Explica-se assim como isto aconteceu na história e ainda se verifique. Explica-se, mas não se justifica mas, embora não justificado, isto não quer dizer seja possível eliminar imediatamente o fato. A eliminação poderá dar-se gradualmente, de acordo com a possibilidade de suportação da natureza humana, conforme o nível evolutivo alcançado. Verifica-se desse modo um processo de progressiva purificação das religiões, em que a doutrina vai cada vez mais enxertando-se na natureza humana, até que todas as escórias de involução venham a ser eliminadas e do involuído, finalmente, nasce o envolvido. O fato positivo é que, em torno do fulcro da própria doutrina, toda a religião vai evolvendo, cada vez mais desmaterializando-se e espiritualizando-se, em outros termos, subindo sempre mais da animalidade à fase humana e super-humana. Assim é que, se em nosso mundo tudo é dominado por uma realidade biológica de plano evolutivo inferior, todavia tudo vai subindo lentamente para um plano da vida superior. Observemos a evolução do instinto da família, primeiro núcleo da sociedade humana. Retrocedendo para os estados mais primitivos verificamos ser mais dura a luta e com isto mais feroz a vida.
A mulher é a escrava que deve trabalhar, obedecer, servir. A evolução conduz a uma cada vez maior proteção dos fracos, exatamente porque leva o ser fora do plano do evoluído onde vigora a lei do mais forte. O libertar-se, com a ascensão da vida, desta lei de prepotência, conduz cada vez mais da fase de força de justiça, em que há sempre mais lugar para os fracos que antes eram inexoravelmente condenados. Paralelamente torna-se cada vez mais importante o problema da defesa e educação dos filhos, problema antes inexistentes. No estado mais primitivo a natureza deixa gerar com toda a prodigalidade, submetendo depois os filhos à seleção natural, de maneira que somente os mais fortes sobrevivem e os outros perecem. Mulher escrava e filhos largados às suas próprias forças, esta era a condição primitiva. Uma das maiores obras da evolução humana é a redenção da mulher. Atualmente o matrimônio garante-lhe a proteção e a posição social do marido. Uma vez todos os direitos eram do macho, porque era o mais forte conforme a lei que imperava nos planos de vida inferiores. Passando do reino da força ao da justiça, os pesos, como é justo, começam a transferir-se dos ombros dos mais fracos aos dos mais fortes. Eis, então, que a macho não pertence mais somente o direito de ser servido, mas também o dever de o proteger, de trabalhar para prover o necessário. A mulher não é mais a escrava mas a companheira. Os filhos não são largados à seleção natural, mas devem ser criados, educados e acompanhados até que atinjam uma posição própria na sociedade. A família passa a tomar um aspecto ético superior. Representa uma função social, toma-se uma missão a ser cumprida. Neste processo tocamos com a mão a transformação a que o ser é submetido com a passagem, por evolução, do plano do evoluído ao do evolvido. O estado de egoísmo separatista é reabsorvido, cada vez mais, num estado de amplexo fraterno. O caos torna-se ordem, a força a justiça, a revolta transforma-se em disciplina. Inicia-se, assim, começando do primeiro núcleo que é a família, aquele processo de reconstrução que conduz do estado caótico do individualismo separatista, ao estado orgânico, que, como já dissemos, é o das mais evoluídas sociedades futuras. Com as observações que vamos fazendo, nos foi possível dar conta, não só do plano evolutivo em que está situada a humanidade atual, mas, também, observar a transformação que nela se verifica com a subida do plano biológico do evoluído ao do evolvido. Podemos, assim, alcançar a explicação dos vários aspectos da realidade dos fatos, realidade esta que, por sua vez, confirma as teorias desenvolvidas. 3. O verdadeiro triunfo. Já manifestamos claramente que não nos move, no estudo que vamos fazendo, o intuito de acusar para condenar quem quer que seja. A psicologia da condenação e da polêmica é própria da mentalidade do evoluído e queremos exatamente superar essa atitude costumeira. É neste plano de vida que é usual sobrepujar o próximo, constituir-se em juízes para encontrar-lhe os defeitos, demonstrá-los e vencê-lo. Contrariamente, procuramos assumir o ponto de vista do evolvido, usando a sua psicologia que não é a do vencer, coisa que naquele plano não faz sentido. Para compreender, procuramos observar o mundo de um plano mais elevado, onde os instintos e os métodos são diferentes. Desse modo pensamos com uma forma mental em que não interessa a própria supremacia, mas interessa a compreensão, onde não importa e não tem significação a luta para vencer, mas em que é de muito maior valia o saber coordenar-se na harmonia da lei. Mundo este bem estranho, tão diverso do nosso, mundo em que não há necessidade de discutir para ter razão contra os outros aos quais deve ser provado que estão errados. Naquele plano a verdade não é um produto individual a ser imposto, mas é uma substância universal situada na lei e que todos podem ver, já que, para quem tem olhos, a lei sabe mostrar-se de per si, e todos quantos possuam intelecto podem compreendê-la.
Então quando alguém erra, ainda contra nós, a sua condenação ou punição de nossa parte, não só não tem sentido, como ainda é contraproducente, uma vez que parece trabalho de endireitamento. Existe a lei, que o sabe fazer muito melhor, já que ela é mais poderosa e mais sábia do que nós. Torna-se contraproducente para nós porque estando fora do reino da força e dentro do reino da justiça, querendo usurpar a lei as suas funções próprias de justiça, que não nos compete mais, violamos a ordem, lei desse plano, e portanto estamos sujeitos a sofrer as consequências da violação. Havemos de compreender que o plano do evolvido é o plano orgânico em que tudo corre bem, bastando que cada qual permaneça plenamente disciplinado em seu lugar. Isto, repetimos-lo, em plena divergência de nosso plano em que o lugar próprio, nesse regime de individualismo desorganizado, há de ser conquistado a cada um de per si, de modo que a posição não exprime sua função no organismo, mas a força que o indivíduo possui e com a qual conseguiu afirma-se. Assim aqui, no plano do evolvido, em face da ofensa reage-se com o perdão, tal como aconselha o Evangelho que é próprio daquele plano. O evoluído acredita, se ele perdoar desse modo, fica sem defesa, e assim pensa e erra por causa de sua miopia. Entretanto esta é a melhor defesa, poder-se-á dizer mesmo a maior vingança. Porque então, se deixarmos tudo nas mãos de Deus, intervém a lei e não há poder ou astúcia humana, nem tempo algum que possa fazê-la parar. E quem conhece a lei sabe muito bem que justiça será feita, sem que haja possibilidade de escape. Será esta mesmo a conclusão e a moral da história que começamos a contar. Somente a ignorância dos primitivos pode supor que o sistema do Evangelho deixe o indivíduo sem defesa e que, quando este não recorre aos seus próprios meios, está abandonado e perdido. Isto pode acontecer nos planos inferiores onde reina a desordem, mas não nos superiores onde reina a ordem e a justiça. Retomaremos mais adiante a narrativa do nosso protagonista, que deixamos momentaneamente em suspenso, para enquadrá-la na amplitude dos problemas maiores nos quais acha-se como parte. Eram necessárias estas explicações para justificar sua conduta, condenada por um mundo ignaro, de acordo com uma ou outra psicologia. Somente assim, estudando-lhe as razões profundas, podemos explicar a significação e a lógica do seu comportamento aparentemente estranho. Em face da luta própria do plano humano, do qual decorre um estado contínuo de ataque e de defesa, a sua reação foi a do perdão. Num mundo em que é o mais forte quem vale, este sistema é a maior tolice considerada com desprezo, como impotência dos fracos. Nestas páginas, entretanto, iremos estudando cada vez melhor a técnica dessa estratégia para demonstrar, não representando-la uma tolice, impotência dos fracos, mas ser ela a maior sabedoria, poder dos fortes. Verificaremos, de fato, que com este método, o nosso protagonista, sem usar as armas humanas, sem as quais o tipo comum sente-se desarmado e perdido, conseguiu vencer plenamente, evitando todos os danos implícitos nas vitórias humanas. Explicamos e continuamos a explicar as respectivas razões. Estamos num mundo humano, mundo, predominantemente, do evoluído, dirigido não pela inteligência, bondade, justiça, mas pelos instintos da animalidade. Baseado no princípio do triunfo do mais forte, nele toma-se natural e contínua luta para o triunfo desse mais forte. O estágio normal é, pois, o da guerra, de todos contra todos, visando o sobrepujamento recíproco e a vitória do mais forte. Por isso um estado armado, em que a paz é condição excepcional e a agressão torna-se possível a todo momento. A paz, de fato, não é senão a trégua entre duas guerras, um descanso para a preparação de outra. Isto é verdadeiro tanto para as nações como para os indivíduos. O que permanece é o fato da agressividade contínua. Como se comportam em face desse fato os dois tipos,
o involuído e o evolvido. O primeiro mantém-se permanentemente armado, calcula o poder do vizinho e procura superá-lo, armando-se cada vez mais. É bem conhecida a corrida dos armamentos. Entre os indivíduos, semelhantemente, cada qual procura superar o vizinho em poder econômico e posição social, etc. Neste plano, o ser conta exclusivamente consigo mesmo, já que tem conhecimento de que não sabe defender-se de per se, ninguém o defende e estará perdido. Esta é a consequência natural do princípio do separatismo vigente neste plano. A posição do evolvido é completamente diversa. Se, de acordo com o ensinamento do Evangelho, ele jogou fora todas as armas humanas, todavia mantém consigo, para sua defesa, uma arma diversa e bem mais poderosa. O ponto fraco do involuído está no seu separatismo, que o torna um ser isolado, circundado em toda parte de inimigos e perigos. O ponto forte do evoluído está em sua organicidade, que o toma um indivíduo unitário, circundado em todo lado por amigos e auxílios. Não possui egoísmo que o separe do próximo, e este não é seu inimigo, mas seu amigo. Assim, aquele estado de guerra que toma a terra um inferno, cai de per se, assim como cai a necessidade de viver sempre armado, em luta permanente, e caem todas as suas consequências. Eis, então, como se torna possível o abandono de todas as armas, aconselhado pelo Evangelho que, para o mundo, parece loucura. O que acontece, em face de uma agressão? Como se comportam os dois tipos diversos? O involuído aponta todas as suas armas e apresta-se para a batalha. É o momento de desenvolver ao máximo todo o seu poder destrutivo, para aniquilar fisicamente a parte adversa. Do egoísmo separatista não pode nascer senão esta revolta contra a vida, continuação da primeira revolta, causa da queda. A batalha cria uma atmosfera de destruição, de onde emerge o grande vencedor, pronto a continuar o lance sobre outros menos fortes do que ele, para destruí-los. Desse modo, o bonito jogo continua ao infinito, nesse plano de vida. O sistema da luta não resolve a luta. Vencer não significa afirmação de paz. O mundo tem sempre acabado uma guerra para recomeçar com outra. Qual é, ao invés, o comportamento do envolvido? Como pode vencer com a reação do perdão? Qual a significação da não resistência? Como pode ser de maior vantagem o sistema de não resistir ao mal? Se é verdadeiro que o mal deve ser destruído acrescentando-lhe um mal maior, o fogo apaga-se com a água e não com outro fogo. O mal é uma dívida humana que é preciso pagar, e as dívidas não se extinguem criando dívidas novas, com as quais, ainda quando se alcança a prorrogação, a dívida aumenta e não se resolve. Um estágio qualquer não pode ser eliminado senão por uma ação contrária. O mal é carência do bem, o ódio carência do amor. Quando caímos no negativo por inversão do positivo, não conseguiremos sair dessa condição continuando a inverter do positivo ao negativo, mas, tão só, iniciando o caminho oposto, do negativo ao positivo. É, pois, absurdo acreditar que o mal possa sarar com um mal maior. O mal só pode sarar com o bem, o ódio não pode sarar com mais ódio, mas, tão só, com amor. Eis como nos encontramos no mesmo caso, com duas soluções complementares diferentes, para o involuído com a reação, para o evolvido com a não resistência. O primeiro método corresponde ao sistema elementar dado pelo princípio da ação e reação, funcionando no campo dos elementos isolados pelo seu separatismo, pelo que eles não se conhecem um ao outro. Agem eles independentemente, agindo e reagindo nos recíprocos embates com simplicidade, ignorando qualquer técnica mais complexa. O método do evolvido corresponde ao sistema mais elevado dado pelo princípio da reabsorção, possível onde, no mesmo campo, os elementos estão fundidos num estado orgânico, pelo qual bem se conhecem um ao outro. Não agem eles independentemente, ignorando-se reciprocamente, mas vivem numa contínua interdependência recíproca,
na posição de elementos comunicantes, própria do estado orgânico. Sua vida, derivando do estado fragmentário, coordenou-se no estado unitário. Decorre disto que, sendo cada um parte do mesmo organismo, o desferir qualquer ataque